Muito boa noite, nós estamos iniciando Saúde Integral e nessa noite nós estamos aqui com o Dr. Fábio Cardoso Carvalho, ele que é cardiologista, intervencionista e também ele é chefe, coordenador do Serviço de Hemodinâmica da Unimed e do HC Unesp aqui em Botucatu. Muito boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite e vamos conversar, vamos falar sobre saúde integral. Vamos falar sobre saúde integral. E nessa noite, nós que estamos aqui no mês de março, né, vamos falar no dia 4 de março, aí o Dia Mundial da Obesidade, e no dia 10 de março, o Dia Mundial do Sedentarismo, né? São duas situações muito graves hoje na saúde pública, né, doutor? São duas situações extremamente graves, são duas pandemias que nós vivemos, tanto a obesidade quanto o sedentarismo, duas condições que estão muito interligadas, não é? Mas são responsáveis pela maior parte das mortes causadas por doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Né, para você ter uma ideia da gravidade do problema, hoje mais da metade da população brasileira e da população mundial, o Brasil é somente um reflexo, já está acima do peso, com sobrepeso e obesidade. Desses 55% mais ou menos da população brasileira que tem sobrepeso e obesidade, nós temos aí em torno de 25% com obesidade, que é o índice de massa corpórea acima de 30. E a projeção para a próxima década é que nós tenhamos um aumento desse número de casos, não é? Então a gente vê com muita preocupação essa questão da obesidade e, consequentemente, do sedentarismo também, né? A população está cada vez menos ativa, né? Mais conectada, as telas tomam a maior parte do nosso dia, durante o dia no trabalho ou nos momentos de lazer, que seriam os momentos que a gente teria para fazer uma atividade física, e realmente cuidar do corpo está ficando cada vez mais difícil, né? A gente tem um dia muito agitado, muitas coisas para fazer, e essa é sempre a atividade que vai sendo deixada de lado, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, tentar trazer um pouquinho mais de consciência da importância da gente se cuidar melhor. Por que nas estimativas se colocam que há uma tendência maior das mulheres a terem esse processo da obesidade e, consequentemente, o sedentarismo, né? A questão das mulheres, elas têm já uma questão hormonal, né? Então, os próprios hormônios femininos, como estrógeno, eles retêm mais sódio, retêm mais água. A grande parte das mulheres toma contraceptivos que também aumentam a retenção de sódio e água. Elas têm uma massa muscular menor do que a massa muscular do homem. Obviamente, o homem tem a questão da testosterona, que induz a hipertrofia muscular. Então, ela tendo essa menor massa muscular e também muito mais ligada à questão hormonal, você tem uma prevalência maior de obesidade nas mulheres. Elas também são um pouco menos ativas do que os homens tendem a ser mais ativos, e tudo isso acaba se refletindo, né? E também tem muito essa questão da mulher, ela tem feito muitas coisas, ela tem tido cada vez menos tempo, né? Então nós estamos ainda numa sociedade onde o trabalho feminino, a mulher é polivalente, ela tem que trabalhar e desempenhar o seu trabalho, a sua atividade profissional, tão bem quanto o homem, mas ao mesmo tempo ela também não pode deixar a retaguarda lá da casa, então tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, e ela vai fazer atividade física quando? Não é? É uma questão bem mais complicada para a mulher do que para o homem. Então tem todo um contexto, você vê que é um negócio interessante essa pergunta, que a gente vai levantando essa bola, vai conversando e vai percebendo que não é puramente uma questão física, orgânica e tal, né? Existe todo um contexto cultural, um contexto social, muitas vezes um contexto econômico, que vai tirando essa possibilidade da pessoa se cuidar melhor, né? Tem também a questão
do perfil hoje, né, que se exige muito, né, um perfil, um fenótipo, Sim. né, uma aparência que é um padrão, isso recai muito mais entre as mulheres, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. O padrão, esse padrão ele se modifica ao longo do tempo, né, mas a gente já tem visto a permanência desse padrão de beleza que é muito mais daquele indivíduo, daquela mulher longilínea, né? Aquela mulher mais alta, magra, né? Teve uma época até alguns anos atrás que isso chegou a ser muito criticado, né? Porque havia uma magreza excessiva, as mulheres eram excessivamente magras, algo que até chocava um pouco, não é? Mas ainda esse padrão cultural ele ainda persiste, sem dúvida a cobrança é muito mais da mulher, né? Então a mulher, até uma cobrança que às vezes parte da própria mulher em comparação com as outras mulheres, não é? Mas, você vê, para o homem isso é um negócio que não incomoda. O homem pode ter lá sua barriguinha que não chama tanto atenção, embora tenha também, claro, os extremos, né? Aquele indivíduo muito obeso, sem dúvida, ele vai chamar atenção. Mas a mulher não, a mulher, se ela está um pouco acima do peso, ela já fica um pouco estereotipada, e esses estereótipos, já estendendo até um pouquinho o assunto, né, esses estereótipos eles acabam pegando mais na mulher, isso é um fato mesmo, né? Então isso é algo contra o qual a gente tem que lutar, que são os estereótipos do indivíduo obeso, né? Muitas vezes o indivíduo obeso ele é visto como uma pessoa que ela não é capaz, sem vergonha, né? É obesa porque é sem vergonha, isso é negligente, né? Não tem capacidade para permanecer magro. Então, existem muitos rótulos que são colocados sobre a pessoa obesa. O homem também sofre, né? O homem também sofre, é verdade. É uma questão da masculinidade também está relacionada com a definição dos músculos. Sim, né? Sim. E há uma cobrança nesse sentido também da aparência masculina hoje em dia, né? Eu acho que isso tem acho que talvez a moçada, o pessoal mais jovem tem estado mais atento a isso, né? Então tem se cuidado melhor. Por um lado tem se cuidado melhor, está indo mais na academia, está ficando, pelo menos, procurado. Aí a gente pode entrar numa outra discussão da questão estética com relação à saúde, né? Nem tudo que é estético é saudável. Uhum. Então existe uma procura excessiva pela estética, mas muitas vezes ligada ao uso de substâncias anabolizantes, quer dizer, até que ponto isso é saudável? Essa é uma outra discussão. Dietas muito restritivas. Dietas muito restritivas. Que acabam causando outros danos, né? Sem dúvida. Saúde, como as avitaminoses, enfim, Sim. As carências, né, nutricionais, isso também é um fator muito grave. Às vezes a pessoa está até, né, tem ali a questão da obesidade, mas acaba gerando um outro problema, né, com essas dietas muito restritivas. Né? Sem dúvida. Então, esse é algo que a gente também tem questionado e tem apontado, né? Você vê, a indústria de suplementos, ela é uma indústria bilionária. Não é? Então as pessoas elas deixam de comer o alimento, deixam de se alimentar de produtos naturais tal, para fazer o uso do suplemento. Até que ponto isso também é saudável? Não é? Então, até que ponto você restringe a sua dieta para depois tomar o suplemento A, o suplemento B, o suplemento C? Então, por que as pessoas fazem isso? Será que é para você poder controlar melhor a ingesta? Quer dizer, em vez de você consumir calorias num alimento, você isola aquele nutriente, mas até que ponto isso é saudável? Não é? Porque também no nutriente ele vem dentro de uma embalagem, vem com compostos químicos, com conservantes, com tudo. Então isso também entra dentro aí dessa discussão do que é saudável ou não, né? Mas independente dos estereótipos, uma coisa que ninguém aceita é a barriguinha, né?
Por que a barriga, a circunferência abdominal está relacionado com o aumento de doenças cardiovasculares? A circunferência abdominal ela é um marcador de doenças cardiovasculares. Eu não vou saber exatamente o número aqui, mas eu acredito que seja algo em torno de 90 centímetros para o homem, um pouco mais para a mulher, até por conta da distribuição hormonal, né, da gordura da mulher. Mas ele, sem dúvida, ele é um marcador de gordura visceral, que é um problema, e também um marcador de um dos principais vilões para as doenças cardiovasculares, que é a resistência à insulina. Né? Então, o indivíduo que tem uma cintura abdominal no valor acima do valor normal, esse é um entre outros, né, marcadores de risco para doenças cardiovasculares, exatamente por ele ser um medidor indireto de outros problemas, como a gordura visceral, como a resistência à insulina. Né? Então, sem dúvida nenhuma, aquele indivíduo que tem uma circunferência abdominal aumentada, ele deve ser visto com cautela, porque o indivíduo só por isso, isoladamente, já tem um risco maior de uma doença cardiovascular. As doenças que mais acometem os obesos dentro da doença cardiovascular seriam o AVC e o infarto. São as doenças mais prevalentes relacionadas à mortalidade. Mas a gente também tem que lembrar que não são somente essas, né? Então, uma das doenças que é pouco comentada é a insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca ela tem aumentado bastante a sua prevalência. É uma doença que ela tem elevada morbidade. Então, um indivíduo que deixa de ser produtivo vai ficar dependendo de remédio, vai ficar dependendo de consulta médica, é um indivíduo que vai gastar muito na farmácia. Então, a insuficiência cardíaca ela não provoca uma morte súbita, né? Mas ela aumenta bastante a morbidade e, sem dúvida, tem um impacto na sobrevida mais adiante, né? E também tem as doenças vasculares periféricas, né? Também são doenças cuja morbidade é muito significativa, né? Então, um indivíduo que tem um entupimento nas artérias das pernas é um indivíduo que vai ter dificuldade para caminhar, um indivíduo que tem uma dificuldade para cicatrizar uma ferida, pode ter uma amputação, pode ter um problema. E também aí tem a questão da obesidade também ligada a outras doenças, como hipertensão arterial, como diabetes, a dislipidemia. Então, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de um kit, aí a síndrome metabólica, né, também muito comentada, muito falada, que ela é realmente bastante complicada. É possível ter ali no início um obeso que aparentemente está saudável, mas as consequências a longo prazo é o desenvolvimento dessas doenças. Sim, isso mesmo. Sim. É isso. A gente fala que não existe obesidade saudável. Ele é. Os exames estão corretos. Estão, mas somente pelo fato dele ter um IMC aumentado, ele está num grupo de maior risco. Né? Então, a gente tem que lembrar e saber que a obesidade é uma doença crônica. Né? Então, o indivíduo ele pode estar bem hoje, ele pode estar bem amanhã ou daqui um ano, 5 anos, mas como é que ele vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Um indivíduo que aos 35, 40 anos ele está obeso e tal, embora ele esteja com os exames bons, mas como é que ele vai estar quando ele tiver 60 anos, quando ele tiver 70 anos? Então, se ele não tiver uma doença mais grave, qual será a sua qualidade de vida? Né, à medida que ele vai envelhecendo, perdendo musculatura, tendo que suportar um peso excessivo, é um indivíduo que vai ter dificuldade para fazer as tarefas diárias, para fazer as mínimas coisas, é um indivíduo que vai ter um maior grau de dependência. Né? Então, isso é muito relativo. Né? A gente pensa num curto prazo, ele está um pouco acima do peso, mas está saudável, mas a gente tem sempre que projetar lá na frente. Muito bem. Em relação aos tratamentos hoje, é sempre melhor tratar a obesidade pelos tratamentos mais naturais possíveis, ou você acha que as intervenções medicamentosas são necessárias em alguns casos?
Eu acho que elas são muito necessárias e assim, elas são muito bem-vindas e ainda bem, graças a Deus e à ciência, nós temos muito mais opções hoje do que nós tínhamos antigamente. Claro que o tratamento da obesidade ele começa com a conscientização e a mudança do estilo de vida. Não adianta nada você ter o melhor remédio do mundo que vai fazer a pessoa perder um peso significativo se não houver a construção da base, né, da pessoa ter um estilo de vida saudável. Então esse é um ponto fundamental, que muitas vezes as pessoas procuram o tratamento, já querem logo para um tratamento medicamentoso, mas não atuam sobre esse fundamento. Então, por isso que você tem uma recidiva grande, né, de ganho de peso, quando se interrompe o tratamento, as pessoas voltam a ganhar peso, quer dizer, não trabalhou a base. Então, partindo de uma base que está sendo trabalhada e que vai ser mudada, a intervenção medicamentosa ela é muito útil, né? Então, existem várias medicações agora, tanto orais como agora as injeções subcutâneas, apesar de serem bastante caras, né, um tratamento bastante caro, mas elas têm se mostrado muito promissoras, não só no futuro, mas elas são muito boas no presente, têm se mostrado muito promissoras no tratamento da obesidade e também no tratamento de doenças relacionadas à obesidade, como por exemplo o diabetes do tipo 2. Então eu acredito que as intervenções elas são muito bem-vindas, né? E elas também acabam diminuindo o número de pacientes encaminhados para os tratamentos mais radicais, como a cirurgia bariátrica, né? Porque, quer dizer, há 10 anos atrás você não tinha um arsenal terapêutico tão grande. Hoje você já tem, então é possível você conseguir uma taxa maior de sucesso na perda de peso e na manutenção do peso, como eu disse, tratando lá os hábitos de vida e tal. E isso tem feito com que menos pessoas tenham necessidade da cirurgia bariátrica, né? Claro que aí tem aqueles casos daqueles indivíduos com obesidade extrema, né? Obesidade grau 3, com um IMC muito elevado. Mas esse número tem diminuído graças às intervenções medicamentosas. Então, um indivíduo que é obeso e ali ele já desenvolveu um diabetes, uma hipertensão, com o tratamento da obesidade, ele mudando o hábito de vida, é possível regredir essas doenças também? É possível. É possível, é possível. Eu até conversei com um amigo, eu sempre gosto de usar esse exemplo, conversei com um amigo meu de infância, nós perdemos contato depois que eu me mudei de cidade e voltamos a conversar pelas redes sociais. Ele sempre foi gordinho como eu, né? Na infância e adolescência, a gente era da mesma turma dos gordinhos do colégio. E depois que nos encontramos e as conversas, eu falei, e aí, como é que você tá? Ele falou, rapaz, eu quase morri. Eu falei, por quê? Ele falou, você sabe, cheguei a pesar quase 160 quilos, ele era um cara bem alto, quase 1,90 m. É o que a gente estava falando, né? Tava tudo bem, um indivíduo jovem ainda, e de repente teve um apagão na rua. Foi levado para um setor de emergência, glicemia de 700. Meu Deus. E ele falou, olha, essa experiência de quase morte assim, foi muito significativa para mim. Eu tinha família, filhos e tal. Então eu falei, puxa, de repente eu me vi numa condição que eu poderia perder tudo aquilo de uma hora para outra. Então aquilo foi o ponto de virada para ele, a virada de chave que a gente fala. E aí ele entrou num programa de atividade física, no programa de dieta, de programa de mudança de hábitos e tudo, e ele foi gradativamente, ele foi me contando, foi interessante acompanhar essa regressão de um dos marcadores do diabetes, que é a hemoglobina glicada. Ele falou, olha, eu comecei com uma hemoglobina glicada de 15, que é bastante alta, e foi caindo, hoje minha glicada é normal, minha glicemia de jejum normal, abaixo de 5,
tudo certo, glicemia de jejum normal, eu tomava os remédios, parei de tomar, então foi uma reversão completa do diabetes do tipo 2. A hipertensão arterial, ela tem um fator também genético relacionado, né? Um fator hereditário, a hereditariedade ela é importante. Uma vez que o indivíduo não tem esse lado tão significativo, seja mais realmente uma hipertensão secundária à síndrome metabólica, secundária à obesidade, é possível reverter também. Embora alguns indivíduos você não consiga reverter completamente por essa questão, mas seguramente você vai diminuir a quantidade de medicações necessárias para controlar a pressão. Muito bem. Consequentemente, as consequências também dessas patologias que agravariam ainda mais o quadro. Sim, e a gente também fala, você tinha comentado de outras doenças, né? E as doenças renais, que também são muito prevalentes nos indivíduos hipertensos, também nos indivíduos obesos. Então, quer dizer, aquele indivíduo que vai começar a ter um probleminha renal, um problema pequeno, mas que ao longo do tempo, lá na frente, pode se manifestar com uma insuficiência renal, com necessidade de diálise, enfim. Então, a doença renal crônica é uma doença também muito prevalente, que a gente tem que ter bastante cuidado também. A gente vê na mídia hoje falando muito do caso do Faustão, né? E a gente sabe que o Faustão era obeso, foi obeso grande parte da vida dele, né? Hoje, as consequências da patologia dele estão atribuídas à obesidade. Eu acho que teria que conhecer o caso a fundo, né? O Faustão ele era portador de uma doença cardíaca primária, de uma miocardiopatia, né? Com uma disfunção importante do músculo do coração. A gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco para o desenvolvimento das miocardiopatias, das doenças primárias do músculo cardíaco, mas não são as únicas causas, né? A obesidade não é a única causa, então existem outras causas. Então, não sei te dizer se foi por isso que ele desenvolveu essa doença cardíaca que necessitou, que levou ao transplante, né? E aí, com a instalação da doença cardíaca, você tem a doença renal que está caminhando junto, não é? Então, se você me perguntasse, se ele fosse um indivíduo com peso normal, ele poderia não ter tido? Até poderia, mas também não seria algo que a gente poderia falar, não, com certeza foi isso. Então pode ter sido um fator contributivo, mas não é o único fator. Muito bem. Né? Quando a gente fala dessa mudança de hábito de vida, eu acho que é o processo mais difícil do tratamento, né? O que você poderia dizer, você que passou também por um processo de emagrecimento, esse start, esse início, como é que se deu com você? Então, eu como eu comentei, eu gosto sempre de falar eu sou, né? Eu não gosto de me apresentar como um ex-obeso e tal, eu sou obeso desde a infância. Né? Então já era o gordinho ali da turma, passei a infância e adolescência todo nessa luta constante, né, do chamado efeito sanfona, emagrece, engorda, não conseguia permanecer no peso, eu conseguia perder peso com bastante facilidade quando eu era mais jovem, mas não permanecia magro, então sempre ganhava peso. E aí, depois eu mudei de cidade, então enquanto estava lá dentro de casa com a mãe vigiando era mais fácil, depois que eu vim morar sozinho, aí a coisa deu uma deslanchada. Né? Então eu já era cardiologista, já trabalhava como cardiologista clínico e estava pesando quase 150 quilos. Então isso foi um ponto de virada para mim, porque não que eu tivesse sido constrangido por alguma pessoa, por algum paciente, mas para mim era uma situação constrangedora. Falei, poxa, como é que eu posso aconselhar alguém a mudar o estilo de vida, a ter essa conversa que nós estamos tendo aqui, e a pessoa olha para mim e vê um cardiologista com quase 150 quilos. Aquilo me constrangia. Né? Então, e além dessa crise de identidade profissional, digamos assim, eu já estava sintomático para pequenos esforços, assim, né? Então eu já ia abaixar para colocar um sapato, já era difícil, já era mais difícil tomar banho, né? Você fazer algum determinado movimento já era difícil, já tinha
já tinha me tornado sedentário, apesar de eu sempre ter gostado de esporte, eu já tinha parado com a atividade física, porque eu tinha muita dor pelo corpo. Então, tudo isso foi... E aí eu fui, né, pensando, falei, poxa, como eu quero estar e onde eu quero estar daqui a 20 anos. Né? Então, tudo esse lado pessoal, esse lado profissional, eu tinha também, a minha primeira filha tinha acabado de nascer, eu falei, mas como é que eu vou brincar com esse menino? Não é empurrar carrinho, fazer as coisas de criança pequena, né? Fico ofegante para qualquer pequeno esforço. Então, isso me motivou, à época, faz 15 anos, a gente não tinha tanta opção no tratamento clínico, né? No tratamento medicamentoso, e eu acabei indo para a cirurgia bariátrica, né? Então eu fui para a cirurgia bariátrica, eu acabei fazendo 2 cirurgias, uma primeira cirurgia que não deu certo e depois uma segunda cirurgia, e aí eu perdi quase 60 quilos. E aí nesse processo de perda de peso, eu voltei a praticar o esporte, que era algo que eu gostava, mas aí eu descobri novos esportes, né? Eu comecei a praticar corrida de rua, então eu comecei a correr bastante provas e tal, e aí eu tive uma lesão desencadeada pela corrida de rua e eu descobri o triatlon, né? Falaram, poxa, faz triatlon, que aí você não corre tanto e você nada, você pedala um pouquinho e aí você consegue manter a perda de peso ou até perder mais peso. E aí eu fui pro triatlon e comecei a praticar várias provas, né? E foi exatamente esse pilar da atividade física que eu atribuo aos meu sucesso ao longo desses mais de 15 anos que eu operei, a ter conseguido manter o peso. Claro que eu não tinha exatamente o mesmo peso, ganhei um pouco de peso e tal, mas eu consigo me manter dentro de uma faixa normal, né? Então, ter mudado a consciência da importância da dieta, de você comer bem, escolher bem a sua alimentação, né? Evitar, não suspender completamente os ultraprocessados, né? Esse é um ponto muito importante da dieta, mas escolher melhor os seus alimentos, o que você vai comer, abrir pequenas exceções aqui e ali, não tem problema nenhum, né? E enfatizar muito a questão da atividade física. Isso é absolutamente fundamental quando a gente pensa na manutenção do peso no longo prazo. Muito bem, esse foi o nosso Saúde Integral, né, dessa noite. A gente falou, então, da obesidade e do sedentarismo. Muito obrigada, doutor. A gente espera tê-lo aqui novamente, né, com a gente. Porque são temas muito, muito importantes e a sua vida, né? É um exemplo aí, tenho certeza que muitos pacientes, muitas pessoas estão acompanhando a gente e pensando, né, nesse exemplo aí como inspiração para elas. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.